Olá, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um episódio aqui no nosso Pode Ser, diretamente dos estudos aqui em Leiria. Hoje vamos bater um papo com Carolina Miranda, ela é terapeuta integrativa e vai falar pra gente aí o que é uma terapia integrativa e como que ela atende. Eu já sei que é 100% online, mas você precisa conhecer também. Vai ter lá o arroba dela, bate um papo com ela, entre em contato, com certeza o seu mindset vai dar uma virada e você vai despontar aí no mercado de trabalho que você atua hoje. Obrigado por você ter vindo. Obrigada, Carol. Olha, queria agradecer muito por estar aqui, pela oportunidade Tamo Nós que junto, agradecemos, nós gostamos pedir. disso. Bater papo. Isso é muito bom. É bom. Hoje você é terapeuta integrativa, Sim. é isso? Sim, sim. É. Há quanto tempo está nessa área? 7 anos, a idade do meu filho, 7, Ah, é? 8 anos, foi, Ah. eu comecei assim, né? Na verdade, eu acho que desde antes, né? Porque eu me tornei terapeuta, mas eu primeiro precisei me conhecer para eu me tornar terapeuta. E eu falo que durante a formação toda, eu achei que foi uma terapia gigantesca, e o quanto é necessário, né? A gente falar. Muito, 80% das pessoas que eu atendo, a dificuldade deles é falar, colocar para fora. E isso desenvolve patologias, né? Sim. Então, e não é ensinado para conhecer o corpo. A gente não conhece o corpo. Ah, então dói aqui. Ah, tá, eu vou ali e alguém resolve para mim. Mas não é ensinado que uma dor, por exemplo, no ombro tem a ver com o fígado. Sim. Nossa, mas meu fígado tá ruim? Não, é a sensação. Que sensação o seu corpo recebeu? Que momento da sua vida que isso aconteceu? Sim. Então, tem como ser identificado. E, assim, não a gente recorrer. É importante a gente ter alguém para cuidar, claro. Mas a gente não é ensinado a trazer esse cuidado, esse autocuidado, Sim. né? Eu trabalho o dia inteiro, eu fico o tempo todo de pé. O que você faz pelo seu pé? Então, no pé tem todos os órgãos do corpo. Sim. Então, ali você cuida desse pé, você cuida. E aí só olha para ele quando ele dói. Sim. Então, Verdade. eu falo que é integrar, né? É tratar o corpo em tudo, né? É o ser humano único. Cada pessoa é única. Corpo, alma e espírito. Exatamente Não é verdade? isso, exatamente isso. E as pessoas não entendem que tem que ser assim, né? Não entendo. Acha que é só, vamos dar. Não, é tudo. Você começou no Brasil, você já estava aqui? Não, comecei no Brasil, né? Minha formação é de lá e ao longo do tempo não paro, né? Lá em casa é uma briga. Quando você vai parar de estudar? Nunca. Tem que estudar, é Tem que verdade. ser, É verdade. exato. Ele é necessário, né? Sim. Mas comecei lá e dou continuidade aqui, mas atendo pessoas do mundo todo, né? Sim. Gosto de atuar no presencial, gosto do online, gosto também, porque o online me dá mais abertura, né? Me dá ai, Carol, mas você trabalha o corpo. E como que a pessoa consegue ter o resultado à distância, né? De forma quântica. Porque tem a parte do consciente e do inconsciente. A pessoa se conhece. Ela vai trabalhando, Sim. né? Aos poucos. E até tava vendo sobre um post hoje e até dei risada. E é verdade. Quando a gente fala de energia... tudo é energia, nós somos energia, né? Sim. A pessoa fala, ai, não gosto dessa coisa de energia. Mas aí ela olha para uma pessoa e fala, ai, não me senti bem. Ai, eu acho que alguma coisa não bateu. Isso é energia, Sim, é verdade. né? É verdade. Então, a gente foge da energia, mas tudo é energia. A gente precisa, né, de circular energia positiva. Isso tem a ver com aquela máxima, os opostos se atraem. Não. Exatamente. Se repelem. Exatamente. É igual o isso. ímã, que é energia. Se está ao inverso, ele não vai. E Não é você verdade? acorda de manhã, Sim. se sua... Ai, um dia ruim. É o dia ruim que você vai ter. Sim, é verdade. Agora, se você ressignifica e... Nossa, hoje meu dia vai ser bom. Coisas positivas vão ser atraídas para você. Mesma coisa assim, eu penso, né? Eu também estudo há muitos anos, né? Num segmento de uma ordem masculina, eu estudo há mais de 30. Então, se você tem ali, fica remoendo um negócio, aconteceu um negócio agora, 1 hora, 2 horas, um dia, e tá. Aquilo deixa o seu dia péssimo. E o dia de outra pessoa também péssimo.
Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Você tem que saber filtrar. Olha, já houve, tchau, acabou, vamos dar seguimento. Aconteceu por quê? Porque tinha que acontecer e acabou. Não é Isso verdade? impacta no sono, por exemplo. Sim, Então, sim, tudo. né, sou naturopata também nesse sentido. Às vezes a pessoa fala, não durmo direito. Sim. Tá. Mas, Carol, eu faço coisas para relaxar. Falei, então, mas não adianta você relaxar a sua cabeça e o seu estômago que ficou ali remoendo o problema. Eu falo que tem pessoas que comem as emoções com garfo e faca, sabe? Sim. Coloca a mesa bonitinha. E Sim. por quê? Não é só a nutrição do alimento, né? Sim, sim, É sim. emocional também. Emocional. Né? Então, o que você carrega para dentro? Isso é muito importante. Até outro dia atendi uma pessoa e a pessoa falou assim, Carol, mas estou fazendo tudo certinho. Olha, eu estou comendo direito, eu estou fazendo exercício. Mas o que acontece? Falei, então, é um combo. Sim. É o comer direito, é o exercício, é a consciência e o falar. Sim. Ai, não, mas para mim é muito difícil falar. Falei, então escreve. Uhum. Colocar para fora. Até fiz uma ligação assim com isso. Antigamente, era muito comum as mulheres terem diários, Sim. Sim. porque elas eram proibidas de falar. Sim, é Não verdade. podiam colocar para fora. E era muito comum a questão do diário. E, sem querer, era uma forma curadora, Sim. né? Era uma terapia. Exatamente, Não é? era o recurso que elas tinham na Sim, época. sim. E até lembro uma história da minha avó falando, né? Olha o medo. Teve uma época que ela adoeceu e ela falou assim, eu tinha os diários, eu queimei tudo pensando que alguém ia ler. Olha o medo, né? Nem a liberdade de E escrever. às vezes o que estava escrito lá nem era tão proibido assim, mas na cabeça da pessoa aquilo é difícil de expor, não Exatamente. de tirar de dentro de você. E é difícil a gente acessar essa caixinha que está trancada dentro Sim, da é gente, verdade, né? é verdade. Todo mundo tem, não é? Todo mundo tem. É como eu disse, quer mudar o seu mindset? Procura a Carol, bate o papo com ela lá no @ que ela vai deixar aqui e com certeza vai te ajudar. Com Já está certeza. vários anos na estrada, então sabe o que está fazendo, não é uma aventureira, porque tem um monte por aí, né, Carol? Tem. Um monte de É muito aventureira por perigoso, aí. né? Lidar com isso. É muito. É o que eu falo, sabe? Se a pessoa não gosta, não faça. Porque você está lidando com pessoas, com Sim. vidas, É. sabe? E não é fácil a gente olhar para as nossas dores. Tem muitas. Eu vejo muitos relatos de algumas pessoas falando: nossa, é difícil acessar a dor porque dói demais. Mas eu falo que é a dor do amor. Sim. A gente acessa a dor, mas tem todo Pra cuidado, sabe? Eu falo que eu aprendi muito isso com a maternidade. A maternidade me transformou de uma dimensão que é inexplicável. Sim. E também trabalho muito com as mamães, né? Nessa questão, a amamentação, a questão a importância da confiança, da autoconfiança. E depois para a volta do mercado de trabalho também. Sim. Porque, Sim. e agora eu faço o quê? Por onde eu começo? Quem eu sou, né? Quem eu sou? Na verdade, é trazer essa bagagem toda Sim. e trabalhar a autenticidade. Cada ser é único. A gente não tem que ficar dentro de uma caixinha, né? Exatamente. E até a questão, né? Trabalhar com alta performance também na questão de pessoas que trabalham com negócios é a mesma coisa. Mas é diferente? Não. A gente sempre vai revisitar essa base. Sim. Então, a performance no profissional está atrelada ao pessoal. Então, se a pessoa não está feliz, se a pessoa não faz o que gosta, se a pessoa... Como que vai ser o impacto no profissional? Pode ser que por um tempo aquele profissional seja... Mas depois o corpo cobra. É verdade. É verdade. Então, e querendo ou não, um projeto, seja homem ou mulher, é uma maternidade também. Tudo. Porque tem cada passo, tem maturação, tem, né? E se conhecendo aos poucos, né? Aos pouquinhos. E as pessoas hoje não têm essa paciência Sim. do se conhecer, sabe? Cada um no seu processo, né? Sim. E as pessoas, exatamente como você falou, tem que entender que o se conhecer, cada um tem o seu DNA, não é? Cada um tem o seu DNA e é único. Único. É único. DNA é único. Ele não tem outro. É igual a impressão digital. Só tem uma. Não é? E as pessoas querem ser iguais às outras. Não é mesmo? Então aí acaba tendo problema psicológico. Completamente. Não consegue ser igual àquela que ela almeja ser.
Completamente, E aí completamente. a cabeça não funciona, Não, ele não sabe para que lado vai. exatamente. É assim, a pessoa fica presa naquele quadradinho. Por quê? Porque é difícil a gente olhar para dentro. Sim. É o sentir. Trabalho muito voltado com a natureza, né? Aham. Sempre faço a ligação entre o ser humano e a natureza, né? Sim. A árvore, os elementos que a árvore precisa, o ser humano também precisa. Sim. E trabalho muito gosto muito do cacau, tem a ver com a minha parte, né, Aham. de família, enfim. E o cacau trabalha muito essa questão do sentir. As plantas, no geral, trabalham essa questão, por exemplo, a hortelã, né, vai trabalhar esse resfriar dessa pessoa, esse frescor, essa limpeza, né? Já o lavanda, por exemplo, acalma, mas também a comunicação ajuda a tirar esse bloqueio que tá aqui. E aí, por que eu tenho os elementos da natureza para me auxiliar? Porque muitas pessoas às vezes são fechadas para começar a falar, para começar a confiar, para começar. E é sutil, a natureza faz muito isso, de forma sutil, ela vai entregando. Então é difícil uma pessoa que vai num jardim e não sorri. Sim. A flor não pede nada, mas a pessoa sorri. Agora, se você vai num lugar assim que é tudo escuro, você sente aquilo, né? A gente precisa do sol, a gente precisa da lua. Ou seja, e a gente para e às vezes esquece da importância. Quantos clientes que eu falo? Vai pro rio. Vai lá molhar seu pezinho no rio para ajudar. Pisa na grama, não é? Descalço. Sabe quantos? Sentir, né? Se enraizar. Nós que somos imigrantes, né? Viemos para cá. É muito isso, é difícil a gente se redescobrir, né, no ambiente. O inverno aqui é muito triste, não é? Exatamente, né? Que a gente precisa do calor. E aonde você descobre o calor? Com os amigos, né? O brasileiro é um povo muito festeiro também, né? A gente já tem esse choque cultural. Você é naturopata. Eu sou massoterapeuta, naturopata, né? E ao longo do tempo eu vou fazendo outras formações. Mas é um histórico familiar, porque minhas bisavós também tinham, né, essa questão das plantas. Então, é como seguir assim, a minha mãe é assistente social, segue então a linha. Cuidadora, mas não como uma obrigação a elas fazerem. Não, eu me descobri, porque a primeira formação foi publicidade. Sim, legal. Que legal. Fiz publicidade, depois fui hospedeira de bordo também. Então, foi já tive salão de beleza. Que legal. Mas sempre fugi do estar em contato. E hoje eu falo que eu sou feliz estando em contato. Ajudando, comunicando, né? Fiz publicidade. Fui comissária. Não cheguei a atuar, né? Fiz todos os testes. Por quê? Eu queria vir para Portugal. Sim. Era esse caminho. Eu sempre quis vir para cá. E a minha família é de cá, os meus avós, né, eram portugueses. E minha família, né, do lado da minha mãe é toda daqui. Então, eu queria vir. Mas eu falo que é uma história meio que de Brasil e Portugal. Porque o meu pai tinha descendência indígena. E a minha mãe é descendência portuguesa. Então, a história é meio, né, Brasil e Portugal. Mas adoro estar aqui e trabalhar, né, com essa parte da terapia. Eu acho que a integração do brasileiro com o português, eu brinco, falo que o português é estrutura. Eu via meu avô como essa estrutura. E o brasileiro é a criatividade, o ressignificar, o calor, né? Não que os portugueses não tenham, mas tem a questão cultural também, né? É um país que sofreu muito, né? Teve guerra, teve questões assim que, né? O Brasil tem coisas, mas não é a mesma coisa. A gente ressignifica. Outro dia, essa semana mesmo, um português falou assim pra mim: Carol, vocês têm algo assim que a gente... Algo assim. Eu falei, pois a gente faz limão, um limão, uma limonada. Sim, mais ou menos isso. É muito legal, né? Uma vez eu falei, eu trabalhava numa empresa aqui e tava um grupo de portugueses e eu. Aí ela falou assim, mas o que o brasileiro tem que... Vocês chegam aqui, vocês falam bom dia, vocês são alegres, vocês pulam, vocês cantam. Falei, brasileiro tem borogodó. Aí ela parou e falou, borogodó, o quê? Aí eu falei, vai, repete comigo, borogodó. E até hoje, quando ela me encontra, ela fala, brasileiro tem borogodó. E é verdade. Não é diferente. É de verdade. Mas é engraçado que no estudo que eu tive, e eu achei tão bonito, que fala sobre as maiores mulheres da história. E foi até um estudo no meu curso.
e fala que as 3 maiores curadoras que existem no mundo eram as portuguesas, as índias e as ciganas. E curadoras que eu falo no ponto dessa sensibilidade com as mãos, Sim, sabe? sim, sim. Então eu lembro a minha avó, qualquer coisa ela falava, ai, pegou azeitito, passou azeitito. E aqui a mesma coisa, eu tava gestante, né, dos meus filhos, e minha tia chegou com uma história falando, sabe essa folha da oliveira? Falei, sei, essa é a receita da sua avó. Falei, como assim da minha avó? Porque ela já tinha partido, né? Ela que falou que isso ajuda no enjoo da gestação. Então, além dos conhecimentos, né, que a gente tem nos cursos, esse conhecimento ancestral, Sim, né? sim, A sim. gente não tá aqui por acaso, né? Sim. Esse conhecimento ancestral. E eu carrego muito porque isso está se perdendo. E é tão importante, é tão rico, é honrar da onde a gente veio, essas histórias tão, né, bonitas que existem. Engraçado que na nossa casa a gente também dá muito valor à ancestralidade, né? A Sim. gente, esses conhecimentos que Sim. trouxe de lá de trás, e a nossa família tem bastante coisa em comum, né, Nenê? A gente falou ontem sobre isso. Às vezes ele fala uma palavra e eu falava, nossa, minha avó falava isso, sabe? Palavras que não se Eu aprendi usam na hoje em internet, dia. né? Não vivia Ah, ainda lógico, isso. eu acho que ele é novinho. Ele dormiu e acordou com 28 anos. Entendeu? Entendeu? É experiência. Experiência, É isso. Diz que não é dessa Hoje no época. Google você vê tudo. não é? Diz que não é dessa época, mas é assim, e é como receita, né? Você pega uma receita da bisavó, de como ela fazia o pão, de como ela fazia o bolo, é a mesma coisa. Não, eu brinco que as crianças queriam ir pra Disney na minha época. Eu queria vir pra Portugal. Porque a minha avó contava tanta história daqui, dos primos, dos tios, não sei o quê, que era. Tem pessoas que eu nunca conheci, mas eu conheço por conta das histórias da minha avó. Sim. E vir aqui aprender a receita da broa e ter os costumes. É aquela, sabe, é as memórias que a gente falou, né? É isso que fica, né? E ainda com os 3 filhos. Ou seja, essa parte de terapia eu carrego para dentro de casa. Sim. Então, ver as crianças, né, vendo a importância dessa ligação com a natureza, que, né, os meus ancestrais, meus avós tinham, os cuidados, né, a questão de dói aqui, mãe, mas olha, mas é isso, é aquilo. Era o que eles faziam antigamente, né? Eu não lembro da minha avó o tempo todo, não que remédio não seja bom, mas tomando remédio, não, sempre ia para os recursos naturais e ajudava tanto, né? Então, isso está se perdendo e tá ali, é de graça, né? A gente ir ali na beira do rio, a gente ir ali no mar, a gente pisar na terra, é de graça. De graça, é verdade. E a gente não usa. É verdade. Né? Infelizmente não usa. né? Não Mas usa. tem que usar. Tem que usar. Carol, um passarinho me contou que você foi atuar em parceria com uma equipe de departamento comercial Isso. e que a coisa deu super certo e a gente quer saber o que foi que aconteceu. Deslanchou, A equipe tá né? toda florida. O que eu imagino disso? Se você trabalha com esse pessoal, você também pode trabalhar com outros, de outras empresas. Posso. Então, as empresas que nos assistirem aí, alguém nos recursos humanos, das empresas, procura a Carol ali, que a pessoa vai verdade. ajudar a sua empresa Um a dar uma investimento alavancada. inteligente, não é? Eu acho que falta muito das empresas olhar o colaborador Sim. como um ser único, não Sim. só aquele que é um número, Sim, né? Em tudo. é. Eu lembro muito disso. Meu pai falava na escola onde eu estudava que gostava da escola porque a diretora não olhava a gente como número e a gente sentia pertencente àquela família. claro. Até hoje tenho um carinho enorme pela escola onde eu estudei por conta Aham. disso. E é muito disso. Porque se o colaborador não está feliz no ambiente saudável, no ambiente, mesmo sendo no online, né, dessa Sim. equipe que eu tô ali com eles o tempo todo, eles querem estar, a gente sempre quer pertencer a algum lugar, Sim, sempre sim. buscar esse pertencimento. Sim. E se você sente ali sem chão, no caso, né, do imigração, e agora? E o chão que eu piso? E
muitas questões desse tipo, quando você se sente acolhido, eu faço parte dessa família, né, dessa empresa, mas de verdade. Então, ela se sente bem, ela se sente motivada. E nesse trabalho que eu tô fazendo com eles, não é só a parte profissional, porque a parte técnica eles têm, e tudo, mas eu travo. Como que eu faço? O que tá acontecendo? A gente vai lá, volta lá atrás. Da onde vem? Da onde que é essa raiz? Onde foi? Que sensação você sentiu lá? E vai entendendo o que o corpo dela mostra. Por quê? A gente tem consciente e inconsciente. São duas coisas. O corpo é uma só. Se ele sentiu aquela sensação, ele, travou. Por quê? Estado de alerta. Não tem melhor pessoa que nos protege que o nosso corpo. É verdade, é verdade. E aí a gente esquece disso e vai no automático. E aí ele trava de novo. E como burnout. Sim, burnout. Né? O meu marido é um que teve burnout, por quê? Automático. Ai, eu tenho que dar conta. E horas, em vez de dormir, e ali ele... E o quanto a gente vê no espaço empresarial muitas pessoas nesse sentido. Sim. E quando o colaborador é visto dessa forma e o pessoal dele começa a ficar melhor, ele vai trazer isso para o profissional, então vai trazer mais segurança, vai conseguir vender mais, vai conseguir, né, lidar com o não, receber o não do cliente, receber o sim, saber ser elogiado. Então, olha, eu tive sessões com eles que 2 seguidas a gente trabalhou o elogio. Sim. Porque a gente só recebe crítica e o elogio, aí a gente trava. Nossa, mas isso é pra mim? É merecimento seu. Ai, mas é sorte. Não é sorte. Você não tá... Você fez por aqui. É o caminho. É o caminho. É a energia que você tá Sim, atraindo, sim, né? sim. O pensamento positivo, você vai atrair isso. Então, aos pouquinhos, mas é a pessoa ir se conhecendo também. A importância desse colaborador se ver como um Sim. ser único. Sim, Né? é verdade. Então, foi um desafio, não vou mentir. E eu amei esse desafio, porque é sempre uma troca, sabe? Não é só eu que estou fazendo por eles. Não, porque se não tiver a participação deles, o meu trabalho não vale de nada. E A aí pessoa- deixa claro A que, pessoa tem que querer, né? deixa claro que outras empresas que quiserem te procurar, Com você está aí certeza. disponível para Com atendê-los aí mediante a sua agenda, Sim, né? sim. E vai dar total atenção aos funcionários e entender, os funcionários vão entender que eles não são apenas um número. É isso mesmo. São sim. peças importantes dentro da empresa. Com certeza, até Verdade. porque no yoga a gente vê muito isso, né? Essa mesa não tá aqui por acaso. Ela tá aqui porque teve uma pessoa que foi lá e fez, e a madeira, e tem vários passos, né? A questão da gratidão, você agradecer, para você conseguir puxar para você isso, né? Então, a equipe não tá ali por acaso, tanto que tem várias histórias, olha a sincronia, tem várias histórias lá parecidas. E por que um não pode ajudar o outro também? Quando a equipe é como uma aldeia não se constrói sozinha, É verdade. né? Então, isso se mesmo. é o potencial de um, o potencial do outro, que unindo cria, né, Cria aquela essa aldeia, desenvolve. Só que a gente tá tão preso na nossa individualidade, não tô falando para pegar o peso do outro, não é nada disso. Mas a gente ajuda o todo se a gente olhar para nós. Sim, Então, claro. uma equipe que cada um tá se olhando, Sim. a energia da equipe toda é totalmente diferente, É a né? mesma coisa que se formar uma egrégora, né? Um Exatamente. sozinho não forma. Exatamente. Tem alguns ali para se formar uma egrégora, na hora que fechar, faz a egrégora. É isso mesmo. Não é verdade? É isso mesmo, sim. E as pessoas acham, não, eu sozinho consigo. Não consegue não, filho. Né? É aquela questão, né, do ego, né, que o ego nos engana também. O ego é bom, mas é sempre tudo no equilíbrio, Não é né? que tudo que é demais é Exatamente. ruim. Aí eu sou muito bom nisso. Aí acontece algo. Não. Sim. É sempre a gente tem a oportunidade todos os dias de se aprimorar, de olhar, porque mas eu sou ruim, né? Quando você vai falar das dificuldades, do que você não é tão bom, a gente até trava. Sim. Mas isso é uma oportunidade de crescimento. Porque se a gente fica na zona de conforto, tá tudo bem, mas como que a gente cresce ali só sentadinho? Né? O corpo atrofia, o corpo já é o primeiro a reclamar, ele não quer, ele quer movimento. E é movimentando que a gente
consegue alcançar o que a gente precisa. Sim, exatamente. Ô, Carol, e com relação à idade, você atende qualquer idade? Qualquer ou idade. Você atende mais adulto? Não, é assim, 80% é mulher, né? Por Aham. conta da questão da maternidade também, né? Essa fase que eu vivo com o meu maternar com os 3 filhos. Mas atendo família, atendo criança, atendo homens. Por quê? Sempre é aquilo. Por mais que eu fuja, é a maternidade. Porque a gente volta para a parte da infância. Sim. 80% dos casos dos traumas, das travas das pessoas, 80% e 100% é lá na infância. Sim. Então, lá na infância, o corpo criou a sensação. E aí, isso não foi trabalhado, o adulto vai levando para o resto da Conhecer vida, as barreiras, não é? Tem que aprender a tirar vai enchendo o copo, as né? travas E a história do copo cheio, do copo vazio lá em casa Tem que tirar as travas da vista e enxergar, né? É aquela história, cada um carrega, né? Não é bem assim. A gente pode ir pegando um saquinho de areia Sim. e tirando e largando pelo caminho. Tirar o peso da mochila. Exatamente. E Mesmo seguir isso. viagem. É o desapego, né? Basta querer, não é? Basta querer. Você acha que essa geração, essa nova geração dos meus filhos, não que eles já são grandes, né? Mas dos seus filhos, Sim. por exemplo, vai acompanhar essa geração que a gente tem visto com relação à falta de empatia e a sociabilizar de forma diferente por conta dessa individualidade das telas, sabe? De não ter um trabalho em grupo, não viver. Eu acho que tudo depende do que, né, quem cria busca. Porque, no meu caso, eu falo, né, por mim e os meus 3 filhos. Tem coisas que eu não concordo. E se eu não concordo, tem que ser mudado. Não é porque sim. Então, não tenho problema em falar, mas aconteceu uma questão com meu filho que não foi agradável. E quem teve que mostrar para ele a referência da ação que ele tinha fui eu. Porque ele se espelhando em mim, ele conseguiu ter a atitude certa. E tudo é espelho, né? Então, a gente treina a família junta, né? Eles adoram treinar, né? A família toda faz capoeira. Eles fazem, legal, sim. que legal. Eles fazem. Eu acho que o que falta é a presença. Sim. Então, a questão da empatia é indiferente, né? Tem famílias, né? Tem mães solteiras, tem né? Crianças são educados pelos avós. É presença, eles querem presença. E muito das dores das pessoas que eu atendo hoje é a falta de presença. Por quê? Mas antigamente era mais presente. Sim e não, sabe? Os meus pais só trabalhavam e é aquilo, vamos brincar. Agora não. Hoje tem as telas, mas eles querem presença. Então querem, sim, sentar no chão, querem ir pro parque. Isso é muito importante, principalmente até os 7 anos, porque é o porto seguro. Sim. Então, onde que é o meu porto seguro? Né? Aonde que é a minha base? E eu acho que olhando, abrindo a mente um pouco e olhar que você é capaz de fazer isso. Não, eu levo ele lá no... ele tem o transtorno tal, eu levo ele no psicólogo. Tudo bem, ele pode ir, mas você tá ali presente, sabe? O pai e a mãe, mas eu trabalho muito. Sim, mas um pouquinho, sabe? Que você tira o seu celular de lado, o seu telemóvel de lado. Agora eu tô aqui com você. Sim. Sabe? Olhando Tempo no de olho. qualidade, Tempo né? de qualidade, é mesmo isso. Então, levar ao parque e caminhar, não precisa ir longe. Vamos caminhar, vamos conversar, vamos... agora com o dilema, né, dos 3 filhos, a gente Eu se ia te culpa muito. perguntar isso agora. Toda mãe de 3 filhos tem que fazer terapia? Tem? Acho que toda mãe. Eu, terapeuta, Toda no mãe ar de da uma, terapia. já começa toda a mãe, né? terapia. Todo mundo precisa de terapia, sabe? Aprender a se conhecer. E, assim, com os 3, a gente fica se culpando, né? Eu vou dar mais amor pra um, pra outro. Divide, Como é que né? é? E a gente lá em casa criou o banho especial. Então, o banho deles é a hora da conversa, que eu tô ali com ele porque o irmão é muito pequenininho.
Então, é a luz azul, a luz verde, é o banho com a musiquinha, é na minha casa de banho, não é na casa de banho deles. Ah, mas aí eles falam sobre o dia. Ah, depois eu passo lavanda neles pra eles, sabe? Ou seja, formas a ponto de, mãe, tá doendo aqui, passa um olhinho, né? Ou seja, eles olham e vão carregando isso, é como um espelho, nós somos os espelhos. Então, se tem presença, se tem isso, não vou dizer que a sociedade, né, tem muitas coisas para fazer com que o jovem entre no quadradinho, né? Ah, tá, todos, né? Ai, meu amigo fuma, eu vou ali, fuma, meu amigo bebe. Não que não seja um medo meu, sim, mas eu falo por mim, meus pais não tinham esse costume, nunca senti a vontade. É da pessoa, né? Da questão da consciência. Não tem como eu enfiar eles numa bolha. Ah, não, vocês só fazem isso. Mas tem como eu mostrar que tem outro caminho. Sim, sabe? claro. Tem como ressignificar. Claro. Não incentivar para que faça determinada coisa, sabe? Olhar também, fazer eles visitarem o lugar do outro. Sim. Sabe? Então, por quê, né? Por que aconteceu isso? Por que tá reagindo dessa forma? Porque eles são muito inteligentes. Muito mais inteligentes que a gente pode imaginar. É verdade. Sabe? Então, é muito importante ter essa... Eu acho que com nós mesmos. A gente esquece de ter essa presença. Ai, não consigo ficar sozinho. Solidão é diferente de solitude. Então, você consegue se convidar para ir ao cinema? Quando fala, às vezes a pessoa até se choca para tomar um café, não com outro, com você própria. Sentar ali no... Até o inicial, com quantos anos você começa a atender? Você atende jovens também? Olha, Adolescentes? atendo desde bebê, porque eu tenho e é o que eu faço com as crianças. Tenho uma técnica que eu aplico, que dá para identificar, por exemplo... Meu filho, vou dar exemplo das crianças, né? O Gabriel tava com a questão de tosse forte e nada fluía, dava xarope, enfim. E então, comecei a ver a questão emocional e identifiquei, né? Tem um mapa que eu aplico. E ali comecei a falar, filho, mas o que você não tá falando? O que tá acontecendo? Porque tava bloqueando, por exemplo, a questão, né, da garganta. E ele começou a falar. A partir do momento que a gente mudou o ambiente daquilo que estava acontecendo, a tosse sumiu. Foi embora. Porque ambientes importam. Sim, claro. Então, claro. se a gente identifica o ambiente que está afetando ali, não tem por que aquilo se manter. Mas até em bebê, sim, porque o bebê puxa da mãe. Sim. Então, se a mãe tá nervosa, tá se culpando, ele vai puxar aquele peso. Mas aí as mães se culpam. Eu sou a culpada? Não. Então, quando a criança, eu sempre atendo a criança, o pai e a mãe. Ou quem cuida. Porque tudo tá atrelado, sabe? É importante a gente ter essa identificação. Quando atende adulta, a gente sempre vai voltar lá na infância para ver, sabe, a questão do pai, da mãe, sim. Então, é muito importante a gente ter esse olhar sutil, sabe? Aonde dói? Vamos lá pegar, né? Infelizmente, as pessoas não têm essa preocupação, né? Não. Pouquíssimas pessoas têm essa preocupação. Vamos tratar ali, não se preocupe em tratar o todo, não é? Exatamente. E aí você está sempre prejudicando mais. Essa forma que você falou, mãe, vamos passar um olhinho? Tenho certeza que ele vai levar para o filho dele. Outro dia, o primo foi picado pela abelha, Sim. A abelha asiática. Ele atravessou a rua enlouquecido. Mãe, não olha para passar no primo, ele foi picado. Sozinho. Então, não obriguei, eu mostrei, Sim. sabe, o caminho. Isso é importante, porque a criança é o caminho. Ele é como se estivesse sentado no comboio. Ele tá ali observando a paisagem. E a gente aqui, né? Sim, e ele observando. Por que a gente não faz igual? E ele nunca vai esquecer desse olhinho. Porque a gente... Outro dia nós estávamos, não sei onde, nós vimos álcool canforado. E eu me recordei que meu avô tinha um galão, assim, de folhas de cânfora com álcool. E tudo que acontecia, poderia ser qualquer coisa. Tudo era o álcool, o cânfora. O que é cânfora? E ele, mentiroso, falou que na casa dele também
tinha. Também era tratado tudo com cânfora. Nós até compramos, né? O álcool canforado. Porque A lembrar os velhos tempos. o né? cheiro, sabe? Aquilo É a traz memória emocional. afetiva, Exatamente, exatamente. Antigamente, Era muito mamãe bom. falava, minha mãe falava assim: põe as pedrinhas de cânfora dentro do travesseiro, que é para limpar os prontos. A minha avó fazia isso, tinha Bom, também na é. casa dela. Então, revisita aquela memória. E até eu era uma criança com muita dor de garganta. Muita. Eu ia para o hospital todos os meses com dor de garganta. A ponto de o médico falar, a gente vai operar. E o outro médico que me tratava falou, não. Ele era um japonês. Ele falava, já trabalhava Já essa outra. medicina, Exatamente. Ele falava, não vai operar ela, porque aí é o X da questão dela. E não deixou. E então, depois de muito tempo, eu descobri que a minha dor de garganta era para chamar a atenção da minha mãe. Então, a minha mãe trabalhava, só que quando eu ficava doente, minha mãe parava o mundo e ficava comigo. Então, o corpo já criou um gatilho. Ela não me vê dessa forma, ela vai me ver dessa. Mas, Carol, a imunidade caía. Então, se eu passava por alguma coisa, a minha imunidade caía, o corpo já acionava o gatilho. Não lembro qual foi a última vez que eu tive dor de garganta. Porque eu identifiquei. Muitas pessoas relacionam, por exemplo, a mudança de estação. Ai, por conta do pólen. Não é o pólen, mas por que baixou sua imunidade? O que aconteceu? Que gatilhos que ativam lá da sua infância? Então, tá vendo? É um trabalho de detetive, né? O detetive do corpo. É um quebra-cabeças, né? É um detetive. E quando você descobre, fica muito mais fácil. Totalmente. Porque aí você entende. Meu corpo tá dizendo tal coisa. O meu marido Bruno, às vezes, quando eu comecei a ser, né, com isso de terapeuta, ele pegava e falava assim, ela fala com o corpo. Eu falava, para de falar isso, porque as pessoas não entendem. Mas é verdade. Então, quando meu joelho começava a doer, né, que eu tinha problema no joelho, eu já falei, epa, o que tá acontecendo aqui que eu não tô me dobrando, que eu não tô sendo rígida? E aquilo, né, fazia acompanhamento com o fisioterapeuta. Mas passava. Então, mas é assim, não, é um acompanhamento. É assim, eu sou terapeuta, mas eu tenho meu fisioterapeuta, mas eu tenho nutricionista, mas... É um conjunto de pessoas que se auxiliam, como, né, a gente volta de novo para a aldeia. Vários conhecimentos para que tudo flua. E você é contra a medicação, por exemplo? Não. Por exemplo, até a medicação assim, dos antidepressivos, você é contra ou você acha que existem casos e casos? É assim, existem casos e casos. Não sou contra. O que eu não acho viável é a pessoa utilizar aquilo como uma muleta. No primeiro momento, é importantíssimo, né? A pessoa fazer o tratamento, tudo. Mas depois, ela trabalhar para que ela consiga se libertar. Como tudo, né? Se a gente ficar... Porque o corpo é inteligente também. Ele gosta da zona de conforto. É como se tivesse um comando. É verdade. Para que eu vou produzir se apertam a tecla e liga a televisão? Antigamente, né? A televisão... A gente tinha que levantar para desligar o botão. Agora não precisa mais, né? E o corpo é a mesma coisa. Para que eu vou produzir se tem alguém que vai fazer isso daqui e pronto? Ou seja, ele vai ficando preguiçoso, né? Assim como o corpo, se você não se movimenta, você vai envelhecendo, não se movimenta, cada vez mais vai atrofiando. Então, você não utilizar, tudo em excesso prejudica. Então, não usar como uma muleta, porque é trocar 6 por meia dúzia. É o mesmo com o meu trabalho. A pessoa vai lá e fala, ai, Carol, você que vai fazer o milagre. Não. Eu não sou muleta de ninguém. Então, você que vai fazer o seu movimento. Já tive clientes que tomavam vários medicamentos e sim, tinha um acompanhamento médico. Você só dá o caminho, né? Exatamente. E a pessoa vai e teve, reduziu o peso, emagreceu. Ou seja, o corpo entende, eu não preciso mais ficar acumulando. Eu posso deixar fluir. Então, emagreceu, foi tirando, né, com acompanhamento médico gradual, os medicamentos. Ou seja, isso é muito importante porque aqui é para a pessoa se conhecer. Né? Tem a questão da parte, né, das plantas que eu indico, mas é como um plano.
plus, né? Uma contribuição para aquele movimento. Mas a pessoa, né, tem que entender, tem que ter a consciência. Tá, eu vou fazer isso. E o que isso vai impactar no futuro? Né? Porque tudo, né? Quando você vai tomar a questão dos alopáticos, tem, né? Como tudo. Se você tomar um chá o tempo todo, tem que você... É um tratamento. Ah, eu tomo uma vez ou outra, mas se você for fazer um tratamento, né? O tempo todo tomando. É preciso ter começo, meio e fim. Exatamente. Então, a pessoa também tem que ter essa consciência, né? Os alimentos é a mesma coisa. Se a gente comer só um grupo nutricional, o resto vai ficar faltando. Né? Hoje o seu atendimento é 100% online. Comecei fazendo presencial, né? Mas com isso, com a maternidade, os filhos, eu fui mais pro online. De vez em quando eu atendo, né, alguns presenciais, assim, mais os clientes que eu já tenho. De Coimbra, mas é mais os clientes que eu já tenho, porque a agenda é mais voltada, porque deslocação é mais complicado, né? E com, né, o meu filho menor tem 4 meses. Então, é difícil conciliar. Então, online, e como tem, né, com as equipes e tudo... Então, eu prefiro, é mais tranquilo, consigo, né? Esse jogo de cintura com as mamadas também, né? Porque tira leite e, sabe? Uma tarefa nada fácil, né? Não é você que manda em nada, né? Quem manda é ele. Exatamente, é isso. Então, também tem que ser de qualidade para ele. O meu trabalho é muito isso. Eu estar fazendo, sendo feliz, fazendo, porque eu falo que não tem uma separação. Essa é a Carol, com a rotina de buscar os filhos na escola, de estar com o pequenininho e trabalhar. Isso me faz feliz. Esse é meu maternar. Então, eu preciso ter qualidade nisso, porque ele é muito pequenininho também, né? E precisa, tal coisa, ele precisa da minha presença. É verdade, é verdade. Senão daqui a pouco ele vai começar a chamar de outra forma. Exato. Né? Mas eu sei que no futuro ele vai ter a terapeuta dele, ele vai falar mal de mim. Não existe mãe perfeita, não existe... Não, nenhum de nós somos. Não existe, não tem como a gente buscar. Não, essa história da super-heroína, sabe? Eu tenho que ser forte, eu não posso... Não posso chorar na frente deles. Não, eles têm que ver que ser frágil é força. Para eles não aprenderem a soltar, não aprender, sabe? O sentir é o caminho, né? Muito bom, muito bom. Adoramos falar com você, Carol. Eu também, obrigada. Nós vamos deixar na descrição do episódio os seus contatos. Tá bem. E aí as pessoas que assistirem, que se identificarem, que estiverem precisando de um socorro. Vai lá, bater um papo com a Carol para mudar a cabeça e seguir um caminho de sucesso. Isso, obrigada. É muito importante esse trabalho. Você que é naturalista, assim, naturopata e também terapeuta, diga para mim uma coisa. Que você falou, sinal de força aí agora. O perdão para você é um sinal de força ou um sinal de fraqueza? Eu acho que é força. É assim, a gente sempre vai ficar com a marquinha no corpo, né? É assim que eu olho para as dores de cada pessoa. Não tem como a gente tirar aquela marca da história daquela pessoa, mas tem como a gente ressignificar. Sim. Tem como a gente cicatrizar, trabalhar aos poucos, né? O perdão não é fácil, é um passinho de cada vez, né? Mas você estando feliz, sentindo bem com aquela, né? Já aconteceu algumas coisas comigo que eu falo que hoje eu falo normalmente, eu não sinto aquele impacto que eu sentia como, né, anteriormente. Ou seja, isso significa que o meu coração já tá cada vez mais leve. Carol, é de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra, mas você precisa aprender a conviver para que aquilo não impacte no seu bem-estar. Eu costumo dizer para as pessoas, a gente tem, e principalmente mãe, tem muito costume de olhar, fazer tudo pelo filho. Sim. Né? É igual no avião. Eu falo, a gente vai para o avião, quando cai as máscaras, a gente coloca em quem primeiro? Sim. E conosco é a mesma coisa. A gente tem que se olhar. Então, no caso, né, se alguém feriu, tá, mas olha, mas vai acontecer. Quem vai se machucar primeiro? É você ou a pessoa?
Então, olha para você e depois você olha para o outro. E no perdão é muito disso. Olha para você, aonde te dói, o que aconteceu, aonde está doendo. Sim. Tenha respeito pelo seu tempo. Que leve o tempo que for. Não adianta ser da boca para fora. Sabe? Ai, só porque eu vou fazer bonito, aí eu perdoei. E aqui? Então, eu falo, né, o perdão é também uma pergunta importante, necessária. O perdão não tem um jeito certo, tem que ser sentido. Sim. Eu sou do ponto de vista assim, eu perdoo você, o acesso está negado, mas eu te perdoo. Não tem mais acesso. É aquilo, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Ou seja, a Você questão dá da outra face confiança. se você quiser. Exatamente, é escolha, né? É. Então, é assim, ok, tá tudo bem, mas vida que segue. A gente tem que entender que as pessoas também têm tempo na nossa vida. Sim, claro. Né? A gente tá em evolução. Se o outro não evolui, olha, sinto muito, faz parte, foi muito bom enquanto durou, mas a gente tá evoluindo. Se a pessoa quer ficar parada, ela quer ficar cultivando aquele rancor, aquela raiva, sabe, os sentimentos são para ser sentidos, mas são para ser transformados, Sim, né? exato. Ressignificados. Se você pôs a mão no fogo e se queimou, você não vai Exatamente, repetir. exatamente. E se isso machucou, você também não quer, né? Que Exatamente. continue assim. Exatamente. Ótimo, Carol. Carol, muito obrigado. Obrigada. Obrigado por Adoramos. disponibilizar seu Obrigada. tempo, explicando bastante aí sobre a sua carreira e também para quem nos assiste aí, oferecendo uma oportunidade de ajudar você que está aí meio confuso. Procura a Carol, que você vai se dar bem. É verdade. Obrigado, viu? Obrigada, Muito eu. obrigado. Obrigada, Carol. Até a Obrigada. próxima. Até. Obrigado.